destaques da Emília funcionam basicamente em 2 grandes momentos. Um primeiro, em que um grupo de especialistas em leitura, professores de ensino fundamental e ensino superior, formadores de professores de ONG, jornalistas, arte-educadores se reúnem, dividido em pequenos grupos, e analisam os livros que nós recebemos das editoras. Esse ano foram 267 livros, enviados por mais de 30 editoras, e esse grupo se debruça sobre esses livros e analisam, estudam teoricamente para aprofundar uma discussão sobre critérios de seleção e análise dos livros, e dessa discussão sai uma primeira seleção. No segundo momento, os livros pré-selecionados vão para um júri de 5 pessoas, que aí cada um deles analisa todos os livros e definem os livros que eles acham que são os destaques, que nós dividimos em 2 grupos. Um que são os livros que consideramos arrebatadores, que são os livros que, quando a gente olha, tira o fôlego e que a gente percebe que tem um diferencial muito marcante, e os livros que são imperdíveis, que todas as crianças deveriam ter a possibilidade de contato, porque ele permite uma experiência estética diferenciada. Então, esses livros selecionados são os livros que nós colocamos à disposição das crianças no Olhar Leitor, para que as crianças possam também analisar, interagir e dar sua opinião sobre eles. O que é o Olhar Leitor, né? O Olhar Leitor é um momento em que as crianças apreciam os livros que foram selecionados pelo júri de especialistas. Então é um momento em que a gente efetivamente vê o que elas pensam sobre esses livros, como elas interagem, o que elas preferem, o que elas escolhem. A gente sabe que uma das características do livro infantil é que ele tem sempre um duplo destinatário. Normalmente não são as crianças que escolhem os livros que elas vão ler. Na maioria das vezes, o pai compra o livro, o professor apresenta o livro, um mediador traz esse livro para as crianças. Essa característica faz com que muitas vezes as crianças tenham acesso a livros que não necessariamente elas escolheriam. No Olhar Leitor, o que acontece? Os livros ficam dispostos e elas vão até os livros, escolhem o que elas querem ler. A gente tem uma oportunidade preciosa de ver como elas interagem com o texto, com a imagem. Então, a gente aprendeu muito que é algo importante nesse processo, que precisa ser mantido. Uma outra coisa importante que o Olhar Leitor possibilita que a gente veja é que, muitas vezes, os livros que são considerados difíceis e complexos pelos adultos são procurados com muita naturalidade pelas crianças. Elas buscam esses livros, interagem com eles de um modo muito singular, o que mostra que elas estão muito mais abertas a experiências com novas narrativas e novas poéticas do que um leitor mais conservador, como alguns adultos, por exemplo. Então, uma coisa que a gente aprendeu com o Olhar Leitor nesses 2 anos é que a gente precisa aprender com o olhar da criança. É a história de uma menininha que consideravam que ela fazia tudo errado, e a própria personagem tinha um próprio ponto de vista, que ela considerava os outros seres humanos corretos errados. É uma história bem interessante. Eu achei uma história com um rumo básico, mas eu achei uma história bem legal. Eu achei que a história, o fato de liberdade, que cada um pode ter seu ponto de vista, ninguém manda ninguém, é um ótimo ponto de vista, porque todo mundo olha para o seu próprio ponto de vista, como você quer o mundo. Mas será que alguém olha para o mundo e fala, como será que aquela pessoa vê o mundo? Será que ela gosta do que eu gosto? Será que se eu tentar mudar o mundo, a minha imagem vai ser bom para essa pessoa? Ninguém pensa assim. Então, eu achei que esse livro, fazendo esse ponto de vista na cabeça das pessoas, é um bom livro. Selvagem, eu recomendo. Olha, porque ele vai passear para um lugar que ele gosta muito. Aí,
no final da história, ele volta. Mas aí ele tem um irmãozinho, aí os pais pensam que ele já pode se virar lá. Aí eles têm outro bebê, aí eles levam esse bebê pro lugar onde a Ori foi, que ela gostou muito, e ela fica lá sozinha. Ela fica muito triste que eles não levaram ela, e aí ela fica lá até lá onde ela tá sozinha e muito triste, enquanto o pai, o bebê e a mãe vão para aquele lugar que a Ori gostou muito. O gato, o cachorro, o guarda-roupa da vovó, ele é muito engraçado. Do que você mais gostou dele, assim? Do cachorro fazendo as perguntas. Que perguntas ele fazia? Da história que o gato contava pra ele. Eu indicaria A Pequena Coisa Gigantesca e Os Cinco Estranhos. Um deles porque mostrou pra mim que mesmo com os defeitos as pessoas podem ser perfeitas, ou que o perfeito talvez não seja tão bom quanto a maioria pensa que possa ser. E o outro porque mostra muito um sentimento que as pessoas às vezes não sabem reconhecer que estão sentindo. O Max, porque ele tem tipo uma pessoa, um gato, o personagem é um gato. Assim fala, o rato fala assim, para procurar um rato. Assim não sabia o que é o rato. Assim achou o rato no meio do lugar. Assim falou, é um monstro. Assim ele achou um monstro. Assim falou que ia comer o monstro, que na verdade ele pensava era o rato, entendeu? Assim o monstro comeu ele, assim depois espantou. Assim depois que ele ficou sabendo que o rato enganou ele, passou o chapéu nele, entendeu? O rato e tudo mais. Eu indicaria pro meu amigo. Nascimento Celestine, por causa que ele é muito legal e também dá pra gente ver, a gente pensa o que a gente tá vendo, por causa que nele não tem leitura pra gente ler. A gente só olha a imagem. A gente não vê mais nada. A gente só olha as imagens e a gente não vê mais nada. A importância do Olhar Leitor, ela consiste nessa promoção desse encontro entre os livros que foram escolhidos por nós, adultos, que estudamos e trabalhamos com as crianças, e as crianças propriamente ditas, né, com seu olhar ávido, a sua sagacidade infantil, e toda a sua história de leituras anteriores, como história pessoal mesmo, e como isso se dá em uma oposição acerca desse objeto, o livro. A importância da mediação é uma espécie de equalização entre o ritmo que o livro proporciona, a sua poética, com o grupo que está ali escutando, né? Que ele é capaz de fazer intervenções em que possibilita outros tipos de leituras para o próprio livro. Então é essa troca de escutas, né? A nossa missão é a seguinte: temos aqui um livro e a nossa missão é saber o que cada um de vocês achou desse livro, que chama a atenção de vocês, e a partir disso a gente vai conversando, tudo bem? Sim. Vocês podem ir conversando durante a leitura também, não tem problema nenhum. O nome do livro é O Gato, o Cachorro, o Chapeuzinho, os Ovos Explosivos, o Lobo e o Guarda-Roupa da Vovó. E aqui embaixo o cachorro já diz assim, ó: para mim, tudo isso parece meio complicado. E é complicado. O Guarda-Roupa da Vovó. Vamos ver o que acontece aqui? De fato, o título já parece meio complicado mesmo, né? Vocês querem comentar alguma coisa ou não? Vamos deixar para o final? Vê logo, Marcos. Era uma vez uma menininha muito meiga que morava com o pai e a mãe numa linda casinha de campo no fim da aldeia.
Ela sempre usava uma capa vermelha com capuz que ficava tão bem para ela que todos chamavam de... O que é isso? É a história de uma menininha. Cachorro. Boa. E daí o gato disse assim, ó. É a história de uma menininha que sempre usava uma capa vermelha com capuz. Joia, adoro histórias de super-heróis. Qual é o poder especial dela? Ela não tem nenhum poder especial, não é esse tipo de história. E dá pra você parar de fazer isso, por favor? Ela tem uma cesta com ovos, manteiga, bolos e guloseimas. Então como ela combate o crime? Ela tem um tipo incrível de cesta voadora. Os ovos são explosivos? Não há raio de bondade, nem cesta voadora, nem ovos explosivos. Ela é apenas uma menina meiga, muito bem comportada, que está indo visitar a avó. Eu penso que é muito importante escutar o que os alunos têm a dizer em todas as situações de leitura. E esse encontro entre o leitor e o livro, ele é muito precioso, porque a gente tem a oportunidade de observar desde os critérios que eles utilizam para selecionar um livro, desde a relação inicial que eles têm com as imagens, com os textos, acompanhar as diferentes expressões que surgem durante as leituras. E isso é muito relevante para o mediador. Enfim, eu penso que escutar o que os alunos têm a dizer é o primeiro passo para um mediador. É fundamental para o mediador ter muita intimidade, conhecer o título que ele vai ler, porque durante a leitura as crianças falam coisas incríveis e você pode fazer escolhas a partir do que vai acontecendo. Isso te dá uma segurança e pensar em intervenções muito pertinentes e que contribuam bastante ali para a formação do leitor. De quem são essas vozes aqui, vozes no páramo? Da mãe, do pai e do menino e da menina. Primeira voz, que é o do filho. Não, é da mãe. Aí a segunda do filho. Essa primeira aí depois é da menina e depois o do pai. Não, é a da mãe, do pai e do menino da menina. E muda a letra. Muda a letra também. Olha só. Começa com essa letra. Começa com uma letra quando é a primeira voz, né? Começa com Arial. Essa é Arial. Depois outra letra. Aí depois essa aqui. Que parece quase cursiva. Olha só que legal. Mudou a letra de novo porque é a terceira voz. E aí por último, a quarta voz, olha lá, uma letrinha também que muda. Porque é a menina. Então, olha só. Então, hoje a gente está reunido aqui nesse espaço para a gente fazer mais uma roda de leitura. Nessa roda de leitura nós temos um monte de títulos novos. São livros novos que vocês não conhecem ainda. São livros que foram selecionados por alguém que entende muito de leitura. O nosso objetivo hoje é de que vocês olhem, de que vocês usem de todos os critérios de seleção, do que vocês gostam, para vocês escolherem esses livros. Quando vocês levam livros para casa, por exemplo, o que vocês fazem para escolher os livros? Quando vocês lêem a contracapa, o nome do autor, por que o título. A Evelyn gosta das ilustrações, Evelyn. Então, assim, lembrar desses critérios de escolha na hora que vocês forem escolher os livros. Eu também vou selecionar um livro. Eu vou escolher esse aqui. Peraí, não vou levar esse. Vou escolher outro. Eu escolhi esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Vazio. Catarina Sobral. Por que eu escolhi o Vazio? Eu fiquei curiosa. Aqui atrás tá dizendo, tá resumindo a história. Tá me apresentando a história.
Mas é um livro só de imagem. Quando eu abri, ó, não tem escrita. E daí, o que eu quero ver agora? Eu vou verificar se realmente a forma como o livro está me apresentando a história, se eu consigo ver essa história através dessas imagens. São aqueles livros que contam histórias só através das imagens. Vocês vão escolher, depois a gente volta para a roda. E daí a gente vai fazer aquele bate-papo literário. Por que escolheu? Se o que você imaginou que estava na história é isso mesmo. Se você se surpreendeu, se você se decepcionou. Depois a gente volta para conversar um pouquinho sobre esses livros. Tudo bem? A história. Legal. Quem gostaria de falar sobre o critério que usou para escolher o livro? Eu vi a capa. Mostra o livro para todo mundo, para o grupo que você escolheu. O nome do livro é A Cruzada das Crianças. Eu percebi que esse livro ia ensinar alguma coisa e também esse livro conta como que os meninos e as meninas órfãos fogem da Segunda Guerra Mundial. Esse livro, eu pensei que a Cruzada das Crianças era quando eles eram crianças e iam crescendo até virar adulto, mas quando eu li a contracapa era sobre como que eles estavam fugindo da guerra. Eu peguei esse daqui, caso da capa, e achei muito interessante da contracapa também. Por que você achou isso interessante? Porque parece um pouco, a história parece um pouco sobre a Chapeuzinho Vermelho também. Mas aí a mãe dele manda ele ir na casa da avó e entregar um bolo. Mas o pai dele e a mãe dele desaparecem. Quando ele chega na casa da avó dele, a mãe dele e o pai dele aparecem. Eu escolhi esse livro porque eu gostei do nome. Eu também gosto de animais. Mostra ele pra gente. Eu percebi uma coisa no final, que também tem várias coleções desses livros. Tem o desse, aqui ó. Tem esse e esse daqui. Fala sobre os animais que se alimentam de outros animais. Aqui é uma coisa pequena, fala que é uma coisa pequena e aqui é uma coisa grande. E eu descobri aqui na última página que era uma coisa feliz. Uma coisa pequena e uma coisa gigantesca era a coisa feliz. E no começo fala assim, que num dia de verão ela passou por ali bem ao lado dos pés de Sebastião. Aí eu fiquei confuso o que era. Aí eu fiquei descobrir nessa página que era uma coisa feliz. Toda vez que eu leio um livro, eu sinto saudade de outro. Por exemplo, quando eu tô lendo um livro de comédia, eu rio, mas eu sinto saudade de ler um livro de aventura. E toda vez que eu leio um livro de aventura, eu sinto saudade de ler um livro de suspense. E toda vez que eu leio um livro de suspense, eu sinto saudade de ler um livro de comédia. É um ciclo.
Porque toda vez que eu leio um texto que tem, tipo, emoção e mistério, eu sinto saudade de comédia. Toda vez que eu leio um livro de comédia, aventura, eu sinto saudade do suspense. Você acha que devia misturar tudo? Você queria um livro que tivesse comédia, tragédia, tudo junto? Comédia, tragédia, aventura, emoção, suspense, drama, essas coisas. Eu gosto de misturar as coisas. Eu sou um pouquinho doido mesmo.